Amados irmãos, graça e paz no nome do Senhor Jesus. Gostaria de convidá-lo para acompanhar na leitura do Salmo 146. Salmo 146. Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez céus e terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, queremos com alegria compartilhar a palavra do Senhor nesta manhã de domingo 31 de outubro, o domingo da reforma. Louvamos a Deus pela bênção, pela oportunidade de compartilhar com você que está acompanhando este culto, que vai acompanhá-lo de todos os lugares. Nós nos alegramos em compartilhar a palavra do Senhor. Queremos proclamar a palavra do Senhor nesta manhã e vamos para este culto nos basear no texto de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Vamos ouvir esta palavra do Senhor conforme nós temos no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Preciosa palavra do Senhor ao nosso coração nesta oportunidade. Louvamos a Deus pela bênção de ouvir o Senhor por esta palavra. Queremos, então, proclamar a palavra com o título Ebenezer, os marcos das bênçãos de Deus. Você tem sentido na sua história, na história do seu lar, as bênçãos de Deus? Tem observado os marcos da bênção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar? Ebenezer, jamais nos esquecer das vitórias que Deus nos dá. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Palavra que deve sempre estar presente no nosso coração, na nossa vida, pois o Senhor, Ele está conosco sempre e Ele tem nos ajudado. Nestes tempos difíceis, chegando a este momento, estava refletindo sobre isso e pensando, até aqui nos ajudou o Senhor. Mesmo atravessando estes 2 anos, 20 e 21, de maneira muito difícil, o enfrentamento desses momentos obscuros da história, nós podemos dizer Ebenezer. Você pode dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Devemos pensar na atitude de Samuel, naquele momento do povo do Senhor. Por que fez isto? Por que escolheu uma pedra e colocou-a entre Mispa e Sem e chamou de Ebenezer? Interessante observarmos, foi um momento em que o povo do Senhor tinha uma grande batalha para enfrentar, em que o povo de Deus tinha medo. Nós também sentimos esse momento, as duras batalhas da vida, o medo também. Quais eram os significados deste ato?
Qual o significado da palavra Ebenezer? A palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. É uma lembrança, um marco que ficou na história do povo do Senhor. Em primeiro lugar, Ebenezer significava conquistas ou vitórias que o Senhor concedeu. A partir daquele momento, todas as vezes que as pessoas passassem por aquele lugar e olhassem para aquela pedra, se lembrariam que foi ali que os filisteus foram definitivamente derrotados nos tempos de Samuel. A palavra diz no versículo 13 deste mesmo capítulo: e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Marcos, assim, são como uma taça, como um título de campeão. Uma vez conquistado, para sempre conquistado. Ninguém mais tira. As narrativas da história passam a ser, em tal ano, esta conquista aconteceu. E isto é um marco, uma conquista. Deus não se arrepende das bênçãos que ele nos dá. Romanos capítulo 11, versículo 29, diz que Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Você tem lembrança das conquistas que te foram possíveis? E você reconhece que só foram possíveis pela graça de Deus? Ebenezer, o casamento abençoado, a conclusão de estudos, o imóvel comprado, relacionamentos abençoados, um filho, um neto que nasceu, que é uma bênção, uma viagem missionária, um ministério na igreja, uma ajuda relevante a alguém. Lembre sempre dos marcos de Deus na sua vida, os marcos de vitória. Aquela pedra era um marco de conquista, um marco de vitória. Queridos, então, vamos pensar bem, estabeleça as marcas a fim de você olhar para a sua vida e constatar que em sua história Deus te deu bênçãos, vitórias. E você pode estabelecer como marco, porque ninguém pode tomar de você. Ebenezer. Em segundo lugar, Ebenezer também significava gratidão constante ao Senhor Deus. Gratidão. Pessoas que passassem por aquele lugar iriam lembrar que foi Deus quem expulsou os filisteus com a ação sobrenatural. Interessante, se nós lermos o versículo de número 10, nós lemos aqui assim: naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Quem deu a vitória foi Deus. A quem se deve gratidão? A Deus. O Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão. O Senhor realmente agiu, tocou realmente geral, fez um barulho e espantou os inimigos por sua ação. O Senhor Deus, vamos dizer, como se diz hoje, tocou o terror e realmente manifestou sua graça. Quantas vezes vivemos lamentando, reclamamos, estava pensando sobre isso, reclamamos até de Deus e nos esquecemos de tudo que ele tem feito por nós, lembrando o hino chuvas de bênçãos. Já temos, é realmente promessa de Deus. Queridos e queridas, agradeça sempre, sempre a Deus. Levante sempre altares de gratidão pelas bênçãos que recebe do Pai das Luzes. Aquela pedra era um altar de gratidão. Tem a sua lista de bênçãos. Ebenezer, gratidão ao Senhor. Aquela pedra também, queridos e queridas,
Ebenezer significava esperança e fé. É o que nós precisamos neste momento, não é verdade? Ao olhar para aquela pedra, o povo de Israel podia crer que Deus os havia livrado dos inimigos nos dias de Samuel. Podia também livrá-los em seus dias. Palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ao examinar suas vitórias, seu coração tende a crer ainda mais no poder de Deus. Quando testemunhamos nossos avanços e conquistas, despertamos fé nos corações das pessoas ao nosso redor. Você, querido, querida, no interior do seu lar, junto aos seus, se você realmente manifesta fé, crer em Deus e esperança, você vai despertar fé nos corações dos familiares, dos filhos. Se você realmente desperta, se você realmente crê, você desperta a fé nos corações. E nossas experiências diante de Deus nos faz confiar nele de todo o nosso coração. Passamos a ser como crianças que se jogam nos braços do Pai. Tem a lembrança das crianças pequenas, como eles desejavam se jogar nos braços da gente. Às vezes, no mar, eu lembro da Raquel, que gostava sempre de vir e se jogar nos braços. A segurança que dava, a certeza de que estaria segura nos braços do Pai. É assim que nós devemos ser diante do nosso Deus, ter essa certeza de fé de que podemos nos jogar nos braços dele, confiar nele, estar aos pés de Jesus. Alguém disse que aquela pedra era como um trampolim de fé, ou seja, ao chegar ali, eles lembravam, o Senhor esteve conosco, Ebenezer, vamos continuar nesse passo de fé. Conte sempre suas bênçãos, conquistas, avanços, quem sabe reconhecendo que em meio a grandes lutas, como neste momento, tudo o que o Senhor fez em sua história, assim as manifestações do poder de Deus em sua vida, pois além de instilar fé em seus ouvintes, você também terá sua fé renovada e fortalecida, e estará em condições de experimentar ainda mais o agir de Deus daqui para frente, vivendo, como diz a palavra, de fé em fé. Ebenezer, vivendo com o Senhor, vamos estabelecendo marcos, aquela pedra que significava pedra de ajuda, lembrança do livramento, da bênção de Deus sobre o povo, que são a memória da sua vida em nossa vida, marcos que são a memória da vida do Senhor Deus em nossa vida. Ebenezer, os marcos das bênçãos de Deus, significava conquistas, vitórias que o Senhor concedeu. Significava também gratidão constante ao Senhor Deus. Você é grato? Você tem agradecido ao Senhor sempre? Você tem se colocado nas mãos de Deus? Ebenezer significava esperança e fé, como nós precisamos. Ebenezer para esse tempo que queremos ir construindo a esperança, em que somos convidados a nos colocar uns ao lado dos outros, de estarmos uns aos outros abençoando-nos, fortalecendo-nos em fé e esperança, de onde podemos nos lançar nos caminhos da vida. Deus em Jesus fincou um marco definitivo para a nossa vitória, quando Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Este é o marco definitivo, a cruz, Jesus entregando-se em nosso lugar. O apóstolo Paulo, ele vai proclamar o nosso Ebenezer, o definitivo,
dizendo assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor seja louvado. Estamos aos pés de Jesus e neste tempo lembramos novamente das bênçãos de Deus e especialmente do marco maravilhoso, definitivo, quando Jesus se deu por nós. Jogue-se nos braços do Pai, confie a sua vida ao Senhor Jesus. Ele é o marco definitivo, o Ebenezer definitivo. O Senhor seja louvado. Deus te abençoe. Amém. Amém. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo trance agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Queridos irmãos e irmãs, vamos orar neste momento, colocando nossas vidas nas mãos do Senhor nosso Deus. Ó Pai, louvado, exaltado seja o teu glorioso nome. Nós, ó Deus querido, nesta manhã, neste tempo, Senhor, de final de mês, esse dia, ó Deus, em que também rememoramos teus feitos no passado, Pai, a luz do Senhor que resplandeceu, Pai, na vida, na história, ó Pai, do teu povo, Pai, uma volta à Bíblia, uma volta, Senhor, aos princípios do teu Evangelho, Pai, uma comunhão com o Senhor, Pai, que aconteceu, Deus, em certa altura, ó Pai, da história, no século XVI. Queremos, ó Deus, agradecer-te por tuas bênçãos em nosso viver. Ebenezer, até aqui, nos ajudou, Senhor. Pai, que possamos, ó Deus, ter esses marcos, ó Pai, e reconhecer, ó Deus, mais e mais, em todos estes momentos, Pai, as tuas bênçãos sobre nós. Ó Pai, manifestar sempre gratidão, Pai. Muito obrigado por todas as bênçãos do Senhor em nossa vida, em nossa história, nossas famílias, nossa igreja, Pai. Queremos também, ó Deus, nesse mesmo
nesse mesmo sentido, ó Pai, suplicar a tua bênção sobre nós, aumenta-nos a fé e a esperança em Cristo Jesus. Graças ao Senhor que nos dá a vitória através de Jesus. Pai, manifesta as tuas bênçãos na vida do teu povo, Pai, visita os lares, toca, ó Deus, e traz cura para os enfermos. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, por tua graça, tua bênção na vida de todo o teu povo, Senhor. Todos aqueles, ó Deus, que pertencem, ó Pai, à nossa comunhão de fé, também todos aqueles que nos acompanham, Pai, acompanham este culto, Senhor, pelos meios, ó Pai, aqui da internet, Senhor, sejam todos alvos da tua bênção, Senhor. Sustenta e, ó Pai, enche os corações com fé e esperança. Ebenezer, Senhor. Nós te oramos, nós te bendizemos e abençoamos assim ao teu povo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Queridos e queridas, recebei a bênção também nesse instante diante do nosso Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, filhos e filhas do Senhor. Amém. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e queridas, nós queremos também conversar um pouquinho, dizer aquilo que nós temos ainda hoje, neste domingo, domingo da Reforma. Celebramos, rememorando aquilo que o Senhor fez na história, chamando pessoas, vocacionando o seu povo para uma volta às Escrituras e às bases da fé. Isto, em resumo, é o que nós temos com a reforma e a necessidade de estar sempre nos reformando. Isso é um dos lemas da reforma do século XVI. Então, queremos, nesse instante, dizer que daqui a pouco teremos a nossa escola bíblica, a última aula da nossa série deste mês da reforma, Identidade Cristã Reformada, a aula 4, Desafios da Nossa Tradição. Então, vamos ouvir mais uma vez o Senhor, eu e a professora Joyce, estudante de teologia, estamos convidando você para estar conosco, nos acompanhar. Tem sido muito bom contar com a participação dos irmãos, das irmãs, os lares que se conectam nesse tempo de estudo da palavra do Senhor. E também, logo mais, 19 horas, culto presencial e online. Tenho frisado aí, né? Todos aqueles que acompanham nossos cultos, nós continuamos a realizá-los também por transmissão, estamos aperfeiçoando cada vez mais, mas convidamos você, então, para estar conosco e participar do momento de culto. Aqueles que podem presencialmente, estaremos lá, portas abertas para iniciar nosso culto e cultuar ao Senhor às 19 horas, na Lacerda Franco 646. E aqueles que estão distantes, podem nos seguir através dos nossos canais no YouTube e no Facebook, IPI do Cambuci. Que Deus possa abençoar mais e mais a sua vida. Um bom domingo sob as bênçãos de Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém.